Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Fernanda Medeiros, estou aqui com o Jerônimo Roveda em mais um episódio desse nosso projeto da EPRAC, que é o EPRAC+, né, conteúdo em período de pandemia. Hoje nós convidamos para estar aqui conosco uma pessoa muito querida, um amigo muito querido, que é fera na matéria que a gente vai abordar, que a gente vai discutir. Eu confesso que eu já sei que eu vou aprender bastante nesse diálogo, né? Então, nós convidamos para estar aqui com a gente hoje o Daniel Asciutti. O Daniel Asciutti, ele é mestre, ele é doutor, ele é professor de pós-graduação, de mestrado e doutorado. O Daniel tem ali uma experiência incrível com a relação vinculada à justiça restaurativa e o abolicionismo penal, e eu falei exatamente esse título, porque a gente tem que ter muito orgulho de alguém que ganha o prêmio Jabuti de literatura com uma obra jurídica, isso é algo super difícil da gente enxergar, e de fato a gente tem que dar muito valor e reconhecimento para isso, porque não é só falar o juridiquês, não é só aplicar uma base teórica importante, é escrever assim de uma maneira que seja reconhecida, compreensível, bonita, então já te parabenizo aqui publicamente. O Daniel, ele é professor visitante em várias universidades, ele tem Itália, Bélgica, na verdade, quer conhecer, assim, vai encontrar o Daniel é o homem do mundo. Agradeço muito, mas eu acho que talvez a tua principal descrição seja em breve, o pai da Ana Helena, Estamos desse grande presente que tu vais receber, em seguida nas mãos aí. Então, muito obrigada por ceder esse tempinho, pela Rafaela ter te emprestado para a gente um pouquinho, e tu poder conversar com a gente sobre esse tema, que é mediação em matéria penal. Jerônimo. Daniel, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu quero te parabenizar pela tua trajetória, que eu acho extremamente linda a tua trajetória, e tenho o maior orgulho de ser teu amigo, E acho que o que mais me encanta é tu ser mais do que ter acesso a bons profissionais e tu conseguir conviver com eles no dia a dia e comungar da amizade deles. Então, assim, te agradeço e vou te dizer mais. Quando a Fernanda começou a me propor esse tema, a gente conversava muito sobre isso e a gente estava ali no início da escola e eu com aquele meu viés, às vezes mais empresarial, mais de negócios, às vezes não conseguia entender muito bem como é que a gente encaixava as coisas. A sorte é que eu sou um cara aberto e flexível e consigo ir aos poucos me aprofundando. E aí eu comecei a me dar conta que a gente estava conversando aqui nesses episódios do EPRAC+, sobre todas as formas alternativas ou adequadas de conflitos e sempre pensando assim, como é que a gente faz isso num contrato? Como é que a gente soluciona isso em determinada situação? E a gente passou por mediação, passou por conciliação, passou por dispute board, passou por constelação familiar, que foi o que mais se aproximou da área que tu trabalha. Mas quando a Fernanda me veio com a proposta de a gente falar sobre mediação em matéria penal, eu confesso que fiquei curioso e antes mesmo de te ouvir, já estou me apaixonando pelo tema. Então, eu queria que tu começasse primeiro falando um pouco sobre o que é a mediação penal, como é que se aplica a mediação penal, para a partir daí nós começar um bate-papo que eu acho que vai durar mais de 30 minutos, Fernanda. Não, mas aí não pode ter compromisso. Vamos nessa, vamos agilizar. Bom, Fernanda, Jerônimo, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer essa nossa convivência diária até o início da pandemia, Quase diária, de vizinhos. E apesar de todos os problemas que a gente conhece desse momento, esse momento também nos proporcionou, descobrir novas formas de estabelecermos contatos e criarmos essas possibilidades, que fomos obrigados a desenvolver e que estão saindo muito bem. Então, também aproveito para parabenizar vocês por esse projeto, que é muito legal. Então, assim, como é que eu posso começar isso? Muitas vezes a gente ouve discussões envolvendo a possibilidade de resolver os problemas das pessoas por meio de formas não convencionais, ou pelo menos formas desjudicializadas, para resolver conflitos, independente do nome que a gente vá dar. Sempre pautado por uma lógica de ganha-ganha, que é a essência da negociação, da mediação, em que as partes possam, através da comunicação, encontrar a melhor saída para o problema que elas estão enfrentando. E o interessante desse modelo de pensar as coisas é que ele
ele propicia às pessoas justamente aquilo que o processo judicial não propicia, que é a possibilidade delas falarem aquilo que interessa para elas, né? Muitas vezes a gente sabe que em um conflito o problema não é exatamente o valor que está em jogo, né? A quantia daquele valor, às vezes é uma questão que não é aparente, não está no pedido judicial, não transparece no pedido judicial. Não importa se, para um casal que está se divorciando, né? Eu sempre ouço essa história, foi super difícil, um divórcio super litigioso, etc. E no fim das contas, o sujeito lá só queria ficar com a coleção dele de discos. Qualquer coisa assim, né? Discos, né? Para lembrar da analogia dos produtos analógicos, né? Nesses tempos digitais. Então, e a ex-esposa, né, não queria ceder parte daquela coleção. Ou seja, o problema não era exatamente o divórcio em si, era talvez o valor sentimental que ele dava para aqueles discos, porque as músicas estão todas disponíveis hoje na internet, né, em Spotify e outros programas, enfim. E nos encontros, então, em que as pessoas podem conversar sobre esses problemas, essas questões surgem. A discussão, muitas vezes, do ponto central se resolve de uma maneira simples. O que estava por trás do problema é que emerge como principal objeto da conversa que vai se estabelecer ali. Muito bem. Isso é uma coisa meio óbvia, né, para todos os âmbitos de aplicação de negociação, mediação e outros métodos não convencionais aí de resolução de conflitos. O que me chama a atenção é que muitas vezes essas conversas, elas, por algum motivo que eu desconheço, elas raramente incluem na pauta a discussão, a possibilidade de mediar um conflito criminal, né? Não é que eu não saiba os motivos, assim, mas é que são tantos que é impossível que a gente consiga elencar todos, né? A questão da sacralização do crime, o crime, aquela coisa que todo mundo pensa, né? Quando tu fala na família que vai seguir a área criminal, a primeira pergunta que a tua mãe ou a tua avó vai te fazer é: mas tu não tem medo, né? Vai defender bandido? Isso, exato. Como que você vai te envolver com essas pessoas? Então, tem toda essa aura, assim, por trás da ideia de crime, que às vezes faz meio que parece que bloqueia as pessoas para que elas pensem adiante. A gente também tem que lembrar que a gente vive uma cultura muito punitiva, né? Existem vários estudos que trabalham isso, né? Sobretudo aqueles mais vinculados à ideia de um populismo penal, que se utiliza então desses discursos de lei e ordem para angariar votos, e isso acaba refletindo na forma como as pessoas pensam. Mas fundamentalmente penso eu que a gente tem uma visão, uma perspectiva de compreensão do mundo muito próxima daquela que a gente recebe da nossa educação formal. A nossa educação formal ela é pautada na ideia de ônus e bônus, né? De prêmios, de recompensas e de punições. Sempre que a gente vai mal numa prova, ou a gente conversa em sala de aula, o professor vai lá e anota, ou dá uma nota baixa, né? Ou dá aquela nota com a caneta vermelha, na época que se usava caneta. Mas, por outro lado, se a gente vai bem, se é um aluno quietinho, que presta atenção na aula, a gente vai sempre ser elogiado pelos professores. Então, essa lógica de se comportar bem para receber os benefícios é mais ou menos a mesma lógica que funciona o direito penal. E a pessoa que se comporta bem nunca vai ter problema. A pessoa que se comporta mal provavelmente vai ter algum problema, e isso se reflete também na execução penal, que é um modelo que trabalha também, e está expresso na lei de execução penal, né, a questão das regalias que são oferecidas aos presos disciplinados. Então, essa forma como a gente é educado, desde a nossa primeira tipo de educação formal, ela pauta a nossa forma de enxergar o mundo a partir de uma perspectiva binária, de sim e de não, de certo e de errado, e que se reflete também na forma como funciona o direito penal, de certo e de errado, de culpado e de inocente, de modo que a gente não consegue, ou melhor, a lei penal moderna, ela não consegue fazer com que as pessoas sejam enxergadas de outra forma, a não ser dentro dessa lógica binária, de certo e de errado, de bom e de mal, né, de bandido e mocinho. E isso
cria uma espécie de bloqueio para as pessoas, para que elas consigam perceber, compreender e entender que por mais que uma pessoa possa ser, digamos assim, um bandidão, aquela pessoa do mal, assim, né? Essa pessoa também vai ter características opostas, né? Ela vai, ao mesmo tempo que ela é um bandidão, que ele é um bandidão, ele se preocupa muito com a família dele, com a mãe, com a filha, com a sobrinha, com a tia, a avó, que cuidou dele, né? Ao mesmo tempo que na rua ele pode ser um sujeito muito agressivo, em casa ele é super cuidadoso, né? E isso, eu estou, claro, usando exemplos mais extremos, mas na verdade a gente pode pegar para qualquer caso, para qualquer situação, né? Assim como eu costumo dizer para os meus alunos, né? É muito difícil a gente encontrar pessoas que são 100% legais, né? A gente até conhece algumas pessoas, assim, são gente finíssimas, assim, a Fernanda, a Jerônimo. A gente conhece, assim, pessoas que todo mundo fala, né? Bah, aquele cara é gente finíssima, gente muito boa, todo mundo tem uma ideia geral, assim, sobre o sujeito. Mas, volta e meia esse sujeito é chato também, né? Ninguém é legal o tempo inteiro, ninguém é certinho. Exato, não tem como ser, não tem como ter Até dias se tu for legal o tempo inteiro, tu é dias. chato, né? Exato, exatamente. Tu é o chato legal, né? Ou tu é o legal que é um chato insuportável, né? Então, já pessoas 100% chatas a gente sabe que existem. A gente tem que concordar que existem, mas volta e meia esses chatos também têm lampejos, coisa bacana. assim. Exato, tu te surpreende com essas pessoas. E a mesma coisa acontece em qualquer relação, independentemente se essa relação tiver no pano de fundo um crime que possa ter acontecido entre aquelas pessoas. Claro, assim, a gente não pode generalizar e dizer assim, num estupro, como é que eu vou fazer? Claro, as pessoas sempre pegam os casos mais extremos para tentar desacreditar uma perspectiva, né? Uma teoria, uma ideia. Mas eu penso que a gente também não pode partir só para casos extremos, né? A gente tem que partir para analisar, assim, o todo, de um modo geral, e sem também pegar as exceções, porque a gente precisa admitir que os crimes mais graves, eles felizmente não são a regra, eles são as exceções, né? Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que no fundo, a diferença entre um conflito criminal e um conflito civil, quem estabelece é o legislador. Só o legislador vai dizer quais condutas são criminosas ou não. Portanto, se o legislador retira o caráter delituoso de uma conduta, esse conflito vai deixar de pertencer ao ramo do direito penal e vai passar a ser resolvido no âmbito do direito civil. O que significa dizer que não existe uma conduta que seja naturalmente, que seja ontologicamente criminosa. Claro, a gente até pensa em homicídio, estupro, em uma série de outros delitos graves, obviamente. Ninguém quer que isso... ninguém está defendendo a ideia de que isso seja descriminalizado, até porque a Constituição não ia permitir, mas a grande questão que está por trás disso tudo é que quem define isso é o legislador, e mais ninguém. Então vocês não vão andar numa rua e encontrar uma árvore de roubos e de furtos. Isso não dá na natureza, né? Isso não vem da natureza. Isso vem da nossa interpretação, portanto é uma construção social delimitada no tempo, na história, no tempo, né? Em determinados contextos. E não nada mais é do que um conflito, né? Daniel, eu vou te interromper um pouquinho, até porque enquanto tu estava falando, a questão essa da historicidade é bem importante, né? Porque é um espaço, é uma questão que envolve um reconhecimento cultural do teu momento histórico, daquele espaço, daquela hora, né? E que obviamente não é que pode mudar, ele muda, né? Ele naturalmente muda pela passagem do tempo, pela mudança da cultura, pelas coisas que a gente sabe que fazem parte, né, da civilização humana. Mas também eu estava pensando outras coisas aqui, né? A questão e aí eu posso estar falando uma besteira e aí tu me corrige, tá? Mas estava falando assim, a questão dos crimes e os tipos de crime, as formas dos crimes, também tem um pouco, eu não sei como é que a gente chamaria isso, mas um certo de um preconceito já estabelecido, porque tem alguns crimes, claro que vamos sair dos extremos que tu trouxeste agora como exemplo, mas tem alguns crimes que a gente acha um horror, um outro, mas tem outros que a gente diz assim, mas foi só uma corrupção, foi só um desviozinho de dinheiro, foi só uma faltinha de pagamento, foi só, né? E aí isso parece que aí a gente aceita
diferente. Então, parece que também tem algo ali que envolve poder, dinheiro, status, Claro. né? Dependendo de qual a camada que eu tô dessa pirâmide social, a relação é outra e a culpabilidade, né? E a força da dureza do direito tem que ser outra também, né? Exato. Se o cara tá no topo da pirâmide, eu não quero que seja o super duro como eu quero que seja com o cara que tá lá embaixo. Eu não tô fazendo eu te ouvi falando e me veio, né, algumas dessas questões, assim. E aí, em razão disso, o que eu queria te perguntar é o seguinte: é possível mediar, né, qualquer situação, ou a gente tem, dentro desse cenário, a gente trabalha com critérios, tipo, tipos tal, a gente consegue fazer mediação em outro. Sim. Então. Daniel, deixa eu te interromper já para emendar na pergunta da Fernanda. A mediação, a negociação, como bem falaste ali no início da tua fala, parte da premissa do ganha-ganha, né? Ganha-ganha. Nesses casos, já fazendo gancho com a pergunta da Fernanda, onde é que está o ganha-ganha, né? O que cada lado ganha com isso? Porque eu acho que essa é a grande dificuldade que as pessoas tendem a enfrentar quando vão falar em mediação, se for se falar em mediação na área criminal, espera só um pouquinho. Como é que o Estado vai ceder para o cara que cometeu um crime e esse cara vai ser beneficiado com isso, né? Onde é que está o ganha-ganha nessa história? Perfeito. Então, começando pela pergunta da Fernanda, né? É possível mediar qualquer caso? Eu diria que não. Eu diria que a gente tem que reconhecer os limites desse instrumento. E aqui eu preciso também esclarecer que falar em mediação penal, eu penso sempre a mediação penal como uma prática, né? Uma forma de aplicar toda a teoria que está por trás da ideia de justiça restaurativa. Por isso que o livro que tu mencionaste, né, fala de justiça restaurativa, que é a grande teoria que, por sua vez, tem diversas possibilidades de ser colocada em prática, e a esmagadora maioria dos países hoje, ocidentais pelo menos, se utilizam então da mediação penal, em alguns países conhecida como mediação vítima-ofensor. Então, quando eu estou falando de mediação penal, eu também estou falando de restaurativa. Pode ser que nesse momento assim os termos sejam quase sinônimos. Eles não são sinônimos, mas eu estou usando como se fosse, tá? Então, é possível mediar, ou é possível facilitar, né? Para usar o termo mais vinculado à restaurativa, qualquer tipo de conflito. Eu diria que não, por uma simples razão. A restaurativa pressupõe que o papel da vítima é fundamental nesse momento, nessa proposta, né? Se a gente exclui a vítima, a gente vai ter vários delitos. Aliás, não é que a gente exclui, mas se a gente pensar nos delitos, tem vários que não pressupõem uma vítima de carne e osso. O que torna não impossível, mas muito mais difícil de pensar num modelo restaurativo, sobretudo por conta disso, né? A vítima tem um papel central nessa discussão. Muito bem. Por outro lado, eu te diria que toda vez que tivermos uma vítima, e aqui a gente inclui qualquer delito, do mais leve ao mais grave, a possibilidade de antemão excluir a chance dessas pessoas de lidar com esse problema por meio da justiça restaurativa ou de uma mediação penal, essa exclusão prévia dessa possibilidade me parece um grande equívoco, né? Primeiro porque tem uma regra básica da restaurativa e da mediação que parte da ideia do princípio da voluntariedade, né? As pessoas participam se querem. E na maioria dos casos penais, as pessoas não querem. Não na maioria, mas ali 50%, 55% das pessoas não querem participar. Talvez por desconhecimento, né? Isso a gente ainda não sabe muito bem. Mas muitas já não querem participar. Então, nesses casos, a gente não pode aplicar. A gente pode propor, mas não, nenhuma hipótese, as pessoas podem ser obrigadas a participar. Também tem outras particularidades que impedem o uso da restaurativa, como, por exemplo, uma pessoa com algum transtorno mental que não tenha condições de compreender exatamente o que está acontecendo ali. Ou até mesmo com um psicopata, um sociopata, que, dependendo da habilidade dele, ele vai poder brincar com as pessoas que estão por ali. Então, algumas limitações, de fato, elas têm que ser observadas, e também tem essa questão dos crimes sem vítimas. Já tem várias experiências, inclusive, com crimes corporativos, por exemplo, na área do direito ambiental, né? Aplicação da justiça restaurativa em casos graves de crimes ambientais.
mas são ainda experimentos, né, que estão sendo desenvolvidos e avaliados mundo afora. Bem-sucedidos, por sinal. Mas a grande sacada da restaurativa é trazer a vítima de volta para a resolução do caso, que o processo penal justamente ele exclui a vítima. Até falar de vítima dentro com processualistas é uma coisa meio estranha, assim, o pessoal fica meio, o que tu tá falando? Tira isso aí para lá, sabe? A vítima não serve para nada dentro do nosso modelo processual. Pois é, eu vou até te interromper faz sentido. Isso foi uma coisa que sempre me instigou, porque a gente fala, ele tem que reparar com a sociedade, a sua dívida com a sociedade, né? E aí a gente tem esse dever de reparação. Eu já confesso que já ouvi, né, enfim, alguns colegas dizendo, não, ele tem o dever de se arrepender. Eu falei, não, gente, olha só, cumprir a dívida com a sociedade é uma coisa, ele se arrepender do que fez é outra, eu não posso obrigar ninguém a se arrepender, né? Eu posso obrigar, então, ele a cumprir com a sociedade. Mas aí a gente fala, cumprir com a sociedade e esquece quem foi que sofreu direto, né? Isso. Então, exatamente. Que foi direto a pessoa que sofreu aquele dano, aquele mal, o objeto ali, né, que é o centro do meu tipo, né? E parece que esse cara fica num papel, enfim, secundário, terciário, ele é quase aquela coisa, o figurante atrás da cena principal, né? Sim. É a sociedade como um todo. E aí eu fico pensando, exatamente. Esse cara, essa vítima, ela nunca vai conseguir resolver com ela mesma o problema, porque ela não fez parte da solução, né? Ela não fechou aquele capítulo. Não sei se eu tô Perfeito. Isso. Não, é isso fechou mesmo. Aquele capítulo. Eu quero já interromper também. Que é exatamente isso que a gente vem tratando, Daniel, para tu ver como nós estávamos conversando antes e tu falaste uma coisa que é a mais pura verdade, que é que a gente tem acreditado. Existe uma linha mestra que conduz uma coluna cerca que conduz todas essas formas alternativas de solução de conflitos. E não interessa o nome que tu dê para cada uma delas. Não interessa. Existe uma linha mestra que determina pelo menos uma espinha dorsal básica. E isso é uma delas. Qual é a premissa de uma solução consensual ou alternativa ou adequada? É que as partes assumam os seus erros e resolvam os seus problemas entre si. O que, na verdade, tu está me dizendo é que o direito penal faz a lógica inversa. Ela diz assim, eu vou terceirizar a resolução desse problema. A primeira opção é terceirizar. E daí tu exclui a vítima que poderia, juntamente com o réu, com o autor do crime praticado, resolver isso, voltando para essa premissa que a gente tem hoje. Perfeito, é exatamente isso que eu ia dizer. Que a gente acaba... O direito penal ele acaba outorgando a terceiros, né, que resolvam o problema dessas pessoas, mas a resolução que o direito penal oferece é uma resolução meramente jurídica. É a aplicação da lei penal a um caso concreto, mas a aplicação da lei penal não significa resolver o problema. É o que eu sempre digo para os meus alunos também. Por que raios alguém criou a equação justiça igual prisão? Eu confesso que eu não sei de onde saiu isso aí. Da culpa? Eu tenho alguns palpites, claro, culpa, né, e tudo mais, mas talvez a prisão seja o maior símbolo do quão atrasada é a nossa sociedade, né? Um negócio que nunca funcionou, por isso o Foucault diz que ela foi feita para não funcionar, portanto ela funciona, né? Nunca funcionou, piora as pessoas, quer ressocializar pessoas, tirando elas do convívio social, traz mais problemas do que soluções, né? Por mais grave que tenha sido os casos, e também não estou dizendo que tem que acabar de uma hora para outra com as cadeias, não é isso que eu quero dizer. Mas a gente pensa em tantas coisas fantásticas, né? Olha, não, e até vou abrir um parênteses assim, desculpa te interromper de novo, né? É que eu acho esse assunto assim, alucinante. A questão assim que eu fico pensando assim, quando a gente fala isso, e eu me coloco ao teu lado quando tu traz essa posição, às vezes as pessoas olham e dizem, então vocês são favoráveis todos os criminosos, vocês querem passar a mão e levam para casa. Não é isso, né? Exato. Porque sociedade é essa que a gente quer? É horrível, né? Ninguém está favorecendo o crime, não é nada disso, né? A sensação que eu tenho assim, que sociedade é essa que a gente quer construir ou manter ou desenvolver, em que basta para mim o afastamento, colocar o cara no canto, né, de cantinho, o mais cruel puder ser, porque daí isso aí não me parece uma forma de reparação com a sociedade, nem de ressocialização, é uma forma de vingança estatal, uma forma de vingança pesada, né? É isso mesmo. Então, essa ideia de a prisão, para mim, ela prova que a gente ainda é muito atrasado, porque ao mesmo tempo que a gente está aqui, cada um em um lugar diferente, ao mesmo tempo conectado, e isso aqui pode chegar no Japão ao mesmo tempo que chega aqui em Canoas, né, ou em Novo Hamburgo,
a gente tem coisas tão impressionantes da ciência, né? Até o próprio desenvolvimento dessas vacinas aí da Covid. E, ao mesmo tempo, na área da responsabilização das pessoas, a gente segue com aquela limitação da prisão. É a única coisa que a gente tem para oferecer para as pessoas, né? E aí, voltando à pergunta da Fernanda, então, é possível mediar ou facilitar ou submeter à restaurativa todos os conflitos? A gente excluiu já alguns, né? Quando as pessoas não querem, quando de fato o caso não permite, né, a situação das pessoas em si, mas todos os demais são possíveis de mediar. Inclusive tem pessoas que, sobretudo, pessoas não, tem projetos de lei, né, algumas ideias mirabolantes por aí, dizendo que a gente só pode enviar para a restaurativa, ou para a mediação penal, enfim, casos em que o réu não for reincidente, né? Aí a gente está, de novo, se utilizando da mesma terminologia tradicional do direito penal para impedir que uma pessoa possa ter o seu caso enviado para lá. Só que a gente esquece, de novo, que o foco não é o acusado, é a vítima. E a vítima não tem nada a ver com o fato do sujeito ter sido reincidente ou não. Uhum. E a gente acaba excluindo, então, a possibilidade da vítima ter o caso delas, ter a chance de resolver o problema dela por meio da mediação ou da justiça restaurativa. Então vejam que a gente precisa inverter o jogo e pensar na justiça restaurativa como um direito da vítima, né? E não como um direito do réu. O réu, ele tem mais é que ir lá para enfrentar mesmo as consequências do ato que ele praticou. Quantas vezes for necessário, se for mais se ele quiser. Vezes, olha. Isso. Né? E se ele quiser, se ele não quiser, ele que responde o processo penal, que é certamente muito pior, né, do que qualquer outra coisa. E aí dessa eu pulo para, aliás, antes de pular para a pergunta do Jerônimo, só finalizando, sim, todos os casos são passíveis de mediação, ou de serem resolvidos pela justiça, não é resolvidos, né, mas serem encaminhados para a justiça restaurativa, submetidos a uma prática restaurativa, e tem pesquisas que indicam que quanto mais graves os crimes, melhores são os resultados. Isso é o mais fantástico, né? A gente imagina que melhor começar pelo juizado especial criminal, mais levinho, coisas sem muita seriedade, só que as pesquisas indicam o contrário. E aí tem vários palpites, né, do tipo, talvez nos crimes mais graves, que as pessoas mais precisam de atenção, né? E é onde a vítima vai poder falar. A vítima ela quer ouvir respostas. Ela quer ser ouvida, basicamente, né? É necessário, então, grande sacada dessas coisas, né, é a possibilidade de comunicação entre as pessoas, para mim, que é o que não existe no sistema processual penal tradicional. E aí eu pulo para a resposta da pergunta do Jerônimo, onde é que está o ganha-ganha, né? E aí eu te diria, Jerônimo, que a gente não pode responder isso pelas pessoas. Elas que têm que dizer onde que elas vão ganhar. Porque senão a gente está cometendo o mesmo erro do direito penal, que é dar as respostas prévias, né, previamente a todas as situações, como se fosse possível dizer para as pessoas o que é melhor para elas. Então, o ganha-ganha justamente está na possibilidade das pessoas poderem se comunicar, transmitir o que elas querem transmitir, ouvir a resposta às suas perguntas que elas querem ouvir. Então, inclusive, né, uma das coisas que a gente bate na tecla é que um programa de justiça restaurativa não pode ser avaliado pela quantidade de acordos que ele gera. Isso é um erro, né? Tem que ser gerado pelo índice de satisfação das pessoas. Porque tem casos em que não se atinge acordos e as pessoas saem satisfeitas. Elas respondem pesquisa de satisfação, né? Que é o mínimo que tem que ser feito. Aliás, devia ser feito isso, inclusive, nos processos normais, né? A pessoa está na audiência, saiu da audiência, tem que fazer pesquisa de satisfação. Mas aí todo mundo furioso, tanto um lado... Eu acho engraçado, sabe? Por que o judiciário não se submete a uma avaliação das partes, né? Das pessoas que estão lá usando o judiciário? Tenho certeza que muita gente sai satisfeita. Claro que sai, né? Mas a gente também tem que saber avaliar, justamente para poder melhorar, né? Uma coisa tão básica. E geralmente nesses programas de restaurativa que passam por essas avaliações, né, mais criteriosas, fica evidente que às vezes as pessoas saem, chegaram a um acordo, não, mas eu estou feliz, eu estou satisfeita, porque me ouviram, eu ouvi da pessoa as respostas que eu queria, e eu não quero que ela me peça perdão, eu só queria ouvir, queria entender melhor, né? E são coisas tão simples, assim, né? Coisas do cotidiano, né? Que eu lembro, uma vez a minha avó foi assaltada, e o sujeito puxou a bolsa dela, ela caiu, machucou o joelho, né? E aí ela tinha medo de sair para a rua,
porque ela dizia que o sujeito ia estar esperando ela na esquina para assaltar ela de novo, né? E a gente sabe, pelas pesquisas de vitimologia, pelo que a vitimologia nos permite entender melhor sobre essa questão do crime, que o sujeito que pratica o crime, a última pessoa que ele quer ver de novo é a vítima dele, porque ele tem medo de ser reconhecido. Então, é claro que eu não ia dizer para ela, assim, nos 80 anos dela, assim, não, pode ir tranquila, não vai acontecer nada, até porque se acontece, ia sobrar para mim, né? Uhum. Agora, a gente sabe que a chance é menor do mesmo sujeito praticar aquele delito, só que as pessoas, obviamente, não têm essa noção. Então, é isso que às vezes elas querem ouvir. Tá, mas olha só, temos uma participante aqui que se interessou pelo tema, né? Você viu? Eu tô dizendo, o tema é alucinante, ó. Ela se acordou. E aí, eu acho interessante que as pessoas possam conversar sobre isso. Porque daí ela vai perguntar, tá, mas olha só, eu tenho medo de sair para a rua a pé. Porque eu acho que tu vai estar me esperando. E aí, geralmente, vem as conversas que as pessoas querem ter, que é, não, tu não te preocupa, eu não vou estar mais ali. Mesmo que ela não peça desculpa, até porque ela não pode ser obrigada a pedir desculpa, ela não pode ser obrigada a se arrepender, como tu falou ali, né? Que algumas pessoas falam. Ela não é obrigada a se submeter a uma espécie de avaliação moral dos outros. Ela está ali para dialogar de forma racional, num ambiente seguro, em que todo mundo possa falar e ser ouvido, né? Sem muitas formalidades, mas ao mesmo tempo seguindo uma lógica, uma regra, para que todo mundo possa falar e ser ouvido de forma adequada, né? Então, todos os casos que são possíveis, né, excluindo aqueles que a gente já excluiu, são passíveis de mediação ou de ser encaminhados para a justiça restaurativa, e o ganha-ganha está justamente nisso, né? Que as pessoas podem ouvir a resposta das perguntas que elas querem fazer, né? Perfeito, perfeito. Eu acho isso eu acho maravilhoso para mim. Esse é o que mais encanta, assim. Mas eu preciso passar para também quem está nos assistindo, que é entender as consequências práticas disso, né? Por exemplo, a gente viu a gente está falando sobre o que ninguém vê, né? Que é dar voz e dar ouvido à vítima, né? Isso ninguém fala. Mas para o acusado, quais são as consequências práticas? Qual é a liberdade que se tem de negociar a respeito disso, em relação à pena que ele sofreria num processo penal comum? Então, isso vai depender muito da legislação de cada país, tá? Tem países que vão dizer que o acordo restaurativo deve interferir na sentença judicial, e aí vai ter, por exemplo, uma ampla liberdade para o juiz, ele pode absolver o sujeito, pode arquivar o processo, pode reduzir a pena, mas ele também pode não fazer nada. Ele diz, estou ciente do acordo, mas entendo que não é suficiente para impactar a decisão. Tem países que os dois sistemas tramitam em absolutamente paralelo e nunca se comunicam. Isso seria mais um serviço à população, no sentido de dar um apoio à vítima, né? Igual responderia o processo penal. Responde igual, né? Então vai depender muito de cada país. Na minha perspectiva, quanto mais a restaurativa interferir no sistema penal, melhor, né? Justamente até pela história da restaurativa, que surge como crítica ao sistema de justiça criminal, né? E sobretudo no nosso país, com esses índices alarmantes aí de encarceramento. Agora, isso vai depender muito de cada país, né? Países vão delegar completamente o caso para a mediação ou para a justiça restaurativa, e aí se resolve lá. Se não resolver lá, vem para a justiça criminal tradicional, né? Então, poderia também funcionar como uma espécie de instância inicial, né? Primeiro, pergunto para as pessoas se elas querem tentar resolver lá. Se não conseguir ou não puderem, aí a justiça penal poderia finalmente dar vida ao princípio da última ratio da lei penal, né, que estabelece que o direito penal deve ser a última das hipóteses possíveis para tentar resolver um problema. Ou seja, então, se tem uma técnica antes, né? Se existe um instrumento para ser utilizado. Inclusive, esse é um dos fundamentos que na Argentina eles usam para ampliar as práticas restaurativas por meio da mediação penal em várias províncias, né? Então, essa para mim é a grande sacada, né? E os encontros restaurativos, eles acabam permitindo que as pessoas, então, não se mostrem mais como pessoas, digamos, que funcionam em polos, né? Ela não é nem sempre boa e nem sempre má, ela é boa e má ao mesmo tempo. São pessoas, são seres complexos, né? São seres que, às vezes, em uma situação muito isolada na vida dela,
se perdeu e praticou uma coisa que não, fez uma coisa que não devia, né? E vai ter outros casos que são diferentes, uma pessoa que meio que vive daquilo. Então, cada caso vai ser diferente um do outro, né? Agora, o que eles podem deliberar, né? O que as pessoas, as partes podem deliberar como consequência? O que elas entenderem adequado. O que não pode é violar direitos humanos, não pode decidir que a pessoa tem que ficar presa por não sei quanto tempo, porque isso é atividade exclusiva do judiciário na esfera criminal. E também não pode ser uma consequência absolutamente desproporcional, nem para mais nem para menos, né? Então, essas são mais ou menos as balizas básicas, né? E aí, dependendo do caso, assim, as resoluções são as mais diversas que vocês podem imaginar, né? Desde simplesmente, me devolve aí o valor do celular que tu me furtou, até, sei lá, tu vai ter que pintar toda a igreja, sei lá, de Notre Dame 2 vezes por ano. Dependendo da situação. Tô chutando, sim, né? Não, eu te entendi. E até, na verdade, essa conversa que a gente está tendo hoje me faz, por exemplo, prestar mais atenção, que às vezes a gente vê, enfim, eu li algum artigo e a gente vê uma reportagem, fulano foi vítima de um crime, aí vai lá e na última hora vai lá e abraça, né, o criminoso. Isso. E aí a gente fica pensando, mas como que consegue? Depois de tudo que aconteceu, vai lá e um abraço. O que acontece? A pessoa tá trancada, né? Não tá certa. Mas é que às vezes, né, pensando aqui, te ouvindo falar, né, às vezes para fechar aquele capítulo, a única coisa que aquela criatura queria ouvir, daqui a pouco era não foi de propósito, fugiu, errei, né? É qualquer coisa que ela se sinta aliviada e consiga fechar aquela porta, né? E, tipo, isso. né, comigo mesmo. E talvez a gente esteja tirando isso das pessoas, né? E aumentando a quantidade de gente para se tratar. Né? Então, parece que é uma grande oportunidade que a gente tem para superar essas limitações do sistema penal e do direito penal como um todo, e permitir oferecer às pessoas que são vítimas de crime uma possibilidade de melhor lidar com aquele evento, né? Que obviamente não é agradável para ninguém. Né? E também tem uma questão secundária, mas bastante importante, envolvendo aquela questão de só oferecer restaurativa para réus não reincidentes, né? Que passa a ideia de que a restaurativa seria uma justiça branda, uma justiça tranquila, algo benéfico para o réu, né? Sim, quando na verdade é exatamente o contrário. É muito mais difícil lidar de forma transparente, aberta, com uma coisa importante para aquelas pessoas, do que simplesmente delegar o caso para resolver na justiça criminal. A justiça criminal vai lá, ouve, claro, a consequência pode ser bem ruim, né, de prisão, mas ao mesmo tempo essa pessoa se submeter a ouvir todas as consequências dos atos delas, geralmente não é muito fácil. E é sempre bom a gente lembrar que muitas vezes nós mesmos passamos por situações assim na nossa vida pessoal, que envolve ou não crime, aí depende de cada um, né? Mas questões pessoais, de dia a dia, em que a gente tem dificuldade de falar para a pessoa, olha só, vamos conversar. É super difícil, né? Então, e às vezes são situações fáceis da gente conseguir solucionar, né? Mas é fácil para quem olha de fora, né? Às vezes a gente mesmo não consegue, porque a gente também não foi treinado nem educado para isso, né? Não, foi treinado nesse sistema de botar para baixo e aí chega uma hora que estoura para todos os lados, em todas as formas, né? E mesmo trabalhando no dia a dia da advocacia, também a gente vê muitos casos que eu não tenho, digamos assim, eu não me sinto à vontade para sugerir isso para cliente nenhum, né? Sobretudo porque não tem previsão legal, então seria uma falsa promessa de um resultado que pode nunca acontecer. Agora, várias situações já me ocorreram, né, de botar na mesa, olha só, vamos seguir respondendo o processo aqui, mas vamos tentar lidar com esse problema de outra forma, porque eu estou vendo que isso aqui não vai resolver de jeito nenhum, né? Não vai resolver como tu queres resolver, né? E aí pode ter muita gente pensando assim, tá, mas então dá para aplicar em qualquer caso, até no caso de estupro. Sim, até no caso de estupro dá para resolver, dá para tentar. Já tem vários casos, né, narrados na literatura, inclusive. Dá para aplicar na violência doméstica? Dá. Tem que analisar, claro, a violência doméstica é mais complicada, um pouco mais delicado de lidar. Tem toda uma questão própria, né, porque envolve uma relação continuada, etc. Mas tem várias experiências exitosas também. Então, assim, se a gente consegue romper com essa equação, justiça igual prisão, se a gente consegue permitir que as pessoas restabeleçam a comunicação,
me parece que a gente vai estar dando um passo à frente para tentar superar esses tradicionais, velhos, conhecidos problemas da justiça criminal. Genial, Daniel. Muito, muito obrigada mesmo. Maravilha. Aqui um convite para uma nova conversa. É um prazer. De fato, o tema, eu acho que ele é um tema incrível e tira a gente um pouco da zona de conforto, né? Porque talvez é muito mais fácil, para não pensar mais sobre aquilo, eu empurro, eu culpabilizo a pessoa, errou uma vez, vai errar para sempre, não quero mais saber, ou aquela coisa assim, não, mas esse aqui errou sempre, mas errou sempre com aquela outra, quando daqui a pouco esse aqui eu quero te pedir desculpa. Eu sei lá, entendeu? São pessoas diferentes, momentos diferentes, e acho que talvez, talvez seja uma questão de amadurecimento da sociedade mesmo, né? Mas eu acho que isso é fácil, né? Eu tô falando tudo isso em plantel. Exato, super difícil. Não, super difícil, e é isso que eu ia falar, que a gente trata muito disso e falar sobre a gente responder e resolver nossos próprios problemas, mas na maioria das vezes a gente trata de coisas mais tangíveis, né? E quando tu fala de um problema criminal, de um crime, de uma coisa, de um processo penal, às vezes os valores ali envolvidos são intangíveis, né? Tu sequer consegue imaginar o que é que a vítima quer, né? Ou o que é que o acusado quer também. Isso, e o ideal é nem imaginar, deixar elas falarem. Exatamente, porque vem uma carga... é a grande sacada. Exatamente, tem uma carga em cima disso que é gigantesca. Exato. Olha, deixa eu agradecer, de fato, Daniel, muito obrigada por estar aqui com a gente. Acho que é um tema incrível e que, de fato, né, a gente vai te chamar aqui em outras oportunidades, porque eu já fiz a minha listinha de dúvidas aqui. Sobraram questões. Hoje. Sobraram questões. Só cresceu porque eu fiquei com vontade de ouvir mais até sobre a questão do teu próprio livro, conversar um pouco sobre a questão de abolicionismo, conversar um pouco sobre os reflexos disso tudo. Mas eu te convido, já deixo ali, né? Vai te preparando para uma próxima roubada que a gente vai te chamar de novo. Sempre um prazer. Muito obrigada, gente. Obrigado, Daniel. Um abraço. Valeu, pessoal.